Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos. Ele diz assim: prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais, tá? Os girencéfalos, nas aves, com significativas porções. Esse aqui, qual a palavra que está aí? Berares. É porque aí tem aquele buraquinho da traça. É lá, ó, buracão esse aqui tá. A traça ficou inteligente, essa que estava aqui, viu? Para encontrarmos, falar nisso, teve uma vez eu ouvi um negócio assim, olha, que você, por exemplo, para aprender, se você quisesse aprender, por exemplo, você gravava o evangelho e você colocava ele em áudio debaixo do teu travesseiro à noite, aí você dormia, você ia aprender o evangelho. Vocês acreditam nisso? Não, eu escutei um japonês, só acredito que é japonês. É uma raça que não dificilmente mente. Ele aprendeu inglês dessa forma, escutando o áudio de noite. Mas acordado ou dormindo? Ele falou que assim, que os dias que ele escutava a lição anteriormente, ele precisava só uma linha por cima que ele não absorvia uma facilidade enorme. Mas será que ele aprendia isso ou porque ele já sabia, né? Mas ele falava que o dia que ele não escutava o áudio durante a noite, o aprendizado era muito mais difícil. Ativava, né? Lembrava. Mas assim, palavras dele, né? Porque as crianças não falam, né, mais de uma língua. E às vezes a gente dormindo também fala língua diferente, não é? Mas é porque você fala a língua que você já pertenceu, né? Dormindo? Então, a língua pertenceu. Teve uma determinada vez que quando antes do meu sobrinho nascer, Marco Antônio, eu fui buscá-lo numa região espiritual e conversei com ele em inglês. Chamei pelo nome dele da existência anterior. Eu fui buscá-lo para a reencarnação. Então, com ele eu conversei em inglês e chamei pelo nome que ele é anterior. E teve uma determinada vez, durante o sono, eu me encontrei, foi quando eu conheci de perto um escritor hindu, que na verdade foi naturalizado, né? Se não me engano, libanês, eu não me lembro. Mas o Gibran Khalil Gibran, eu conheci o Gibran à noite. Você lembrou depois, quando contou? Ele é do Líbano. Ele foi naturalizado libanês, né? É uma coisa assim, ou ele era do Líbano, foi naturalizado, enfim. E aí, quando você acordou, você lembrou? Eu lembro até hoje da nossa conversa, só que eu conversei com ele em árabe. Nossa! E eu achei estranho, porque ele era libanês e eu conversei com ele em árabe. E foi isso que acho que ele foi uma coisa assim, depois eu fui procurar saber, e depois de uns dias eu ganhei um livro dele de presente. Porque no sonho eu estava conversando com ele, né? Nós estávamos num lugar, sentados nos banquinhos, e me parecia um desses bares americanos, só que só estava... que você tem o balcão grande e aquele banquinho mais alto, né? Isso, era uma coisa assim. E ele estava sentado num banco e eu do lado dele. E aí a gente estava conversando em árabe, e aí num determinado momento eu perguntei para ele quem era ele. Aí ele me mostrou um livro aberto em cima do balcão e em negrito estava Gibran Khalil Gibran. Aí depois disso eu ganhei o livro Profeta de uma amiga minha, dele. Aí eu comprei vários livros dele, né? Então assim, a história dele é muito interessante, né? Então,
Mas a gente conversa no sonho de outras línguas às quais a gente já pertenceu. Meu marido, ele disse que um dia eu sentei à noite na cama dormindo e fiz, parecia um sermão do padre, né? Olha, em francês. tá vendo? Que horror. Né? Então, para encontrar, né, porções cerebelares, né, isso? Cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos, né, que ali já viu anteriormente, e aumento expressivo na área do córtex, ou seja, na membrana que envolve o cérebro. É aquela membrana fininha. Quanto mais se verticaliza a escalada, o que é isso? Quanto mais se verticaliza a escalada? Mais evolui, né? Quanto mais se verticaliza, é isso, né, gente? Sobe, né? Quanto mais evolui, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo. E o cerebelo é essa regiãozinha que fica aqui, né? Debaixo aqui do cérebro, aonde nós vamos encontrar ali também juntinho a pineal. Tá? Nós vamos ver um pouquinho, a epífise pineal tá ali. Nós vamos falar, ela vai aparecer um pouquinho mais para frente aqui. Enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam, né? Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, isso é físico, tá? É a parte física que está fazendo a sua evolução e a sua adaptação gradativa para depois receber o ser inteligente. Tá? Então é toda aí, ele vai falar uma coisa muito bonita aqui na frente, né? E nem esta é a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, ou seja, a inteligência também não tem nada a ver com aquelas ondinhas, né, no hemisfério do cérebro, tá bom? Que aliás para mim não parece uma minhoca, parece mais assim, parece tripa retorcida, né? Não parece? O cérebro parece isso, tripa retorcida. Por isso que a gente fala assim, que a gente está com o intestino no cérebro, né? Não é verdade? É, uai. É coisa, né? É outras coisas, de vez em quando eles falam outras palavras, né, sobre isso, né? E nem esta é a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais. Tanto que mamíferos, quais o coelho e o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro lisencéfalo, ou seja, quase reto, tá? Bem assim planinho, ou sem circunvoluções, tá? Então a girencefalia e a lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores. Todas as vezes que nós esbarramos nessa informação, nós vemos o controle total da evolução do corpo pelo mundo maior. E isso é que dá grandeza para a gente olhar para esse corpo que a gente habita. Porque imaginar que isso aqui foi um acaso é, na verdade, desconsiderar Deus. Não é? Desconsiderar Deus. No extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências
sobre a vasta classe dos seres vivos. O que ele quer dizer aqui, preparando o cérebro humano para a estratificação de lentas e múltiplas experiências? Encarnação? Também. Quem aqui já leu A Caminho da Luz? Já? Tem uns que ficam na metade assim, que penso que vou perguntar. Eu vi, mas já esqueci. Ó, já leu, mas já esqueceu. Às vezes o dedinho só faz assim. Será que ela vai perguntar alguma coisa para mim? Não vou fazer isso. Não faço isso. Não vou fazer essa experiência. Não faço pergunta maldita, né? É só pergunta bendita. O pessoal falava isso, né? Nas reuniões de formação, quando alguém perguntava assim, fica tranquilo, não faz. Fazer pergunta maldita é que põe a pessoa em saia justa, né? Isso que quer dizer, mas não faço. No A Caminho da Luz, o Emmanuel faz uma observação extraordinária sobre essa formação do nosso corpo, de Jesus e os orientadores da vida maior que trabalhavam nesse laboratório. Ali o Emmanuel, ele fala que o nosso corpo, aliás, o corpo na Terra, foi elaborado no laboratório infinito. Então, vamos imaginar que os engenheiros, ali junto com o que Jesus esperava, com a ideia do Cristo, eles começaram a elaborar fisicamente aquilo que Jesus desejava. Então, eles colocavam o corpo para ser habitado e voltava com ele no laboratório do mundo invisível e fazia acerto. De uma forma assim, até muito simplória o Emmanuel coloca, mas imagina a profundidade que é isso. Então o corpo ia sendo elaborado, orientado pelo mundo maior, como André Luiz fala aqui, olha, né? Ele fala que era pelos traçadas, tipificações traçadas pelos orientadores maiores. Então eles faziam isso mesmo, faziam uma correção e aquele corpo a cada momento ia sendo habitado. Mais uma correção e aquele corpo sendo habitado. Isso que é experiência. Foi muito trabalhado. Muito trabalhado, essa é a questão. O corpo que nós chegamos hoje não saiu simplesmente lá do primata, ó, já nasceu aqui o primata. Não, quando ele chegou no primata, ele já havia ao longo de muitos milênios sido experimentado para ver como ele funcionava. Imagina, agora, há pouco tempo a gente não estava falando, e o Emmanuel o André ainda vai falar aqui agora, do conjunto nervoso que vai se formando, que vai se expandindo. Isso é coisa de milênios, não acontece num dia, já nasce, já pôs aquilo, já funciona. Quem aqui trabalha ligado diretamente com experiências, alguma delas? Ninguém? Por exemplo, vamos fazer assim, um robô. Vamos imaginar o pessoal que está trabalhando com robótica, não é assim? Você faz o robô e ele já funciona automático, já sai perfeito? Não sai. Você volta com ele para o laboratório, acerta, coloca ele para funcionar de novo, volta ele para o laboratório, acerta, não é assim? O nosso corpo foi a mesma coisa. Aliás, o corpo na Terra foi assim. E ele começou lá no pequeno corpúsculo, sendo gradativamente desenvolvido todos os sensores, desde o plano mais simples, que foi lá, né, a célula primária, a ameba, e vindo devagar, se multiplicando
produzindo um mais complexo, e aquele corpo ele foi ficando complexo. Roberto, como que explica o nascimento de crianças anencefálicas? Então, tem um corpo perfeito, mas nasce sem o cérebro, né? Não é assim, sem o cérebro, tem a parte, né? Não tem acho que essas circunvoluções aqui é uma coisa assim bastante interessante, porque a origem disso ela pode ter muitas situações, né? Muitas causas. Pode ter a causa da má utilização da inteligência. Pode ter mil razões para a pessoa nascer dessa forma, né? Não ter conseguido completar seu cérebro. Pode ter uma razão, por exemplo, uma pessoa, estou dando um exemplo assim de caso, a pessoa se deu um tiro no cérebro, esfacelou o cérebro, depois ela não consegue terminar a formação cerebral, porque ela tem que fazer isso, né? Porque nós aprendemos, inclusive, com André Luiz, que quando nós danificamos o nosso corpo físico, nós danificamos o corpo espiritual também. E o corpo espiritual é que vai formar o novo corpo. Se ele estiver danificado, ele não consegue completar aquela área que está danificada no novo corpo. Então, isso pode ser uma das razões também. Aí, com as reencarnações, aquilo vai sendo refeito? Vai sendo refeito. E essas reorganizações, só a reencarnação é que dá. Só. Por quê? Porque o corpo, novamente, ele vai fazendo o processo inverso. Então, ele vai absorvendo a matéria do corpo que vai se formando novamente e ele vai recompondo aquelas áreas. Até chegar a um ponto que ela está formada para voltar. Vai refazer de novo. Eu tenho uma dúvida. Esse é o caso quando parte do espírito influenciando o corpo, né? Mas e quando é um comportamento desregrado por parte da mãe? Porque a anencefalia pode ser causada também pelo Zika vírus e também pelo uso de cocaína injetada na veia. O espírito ele já está esperando por isso, por esse comportamento desregrado por parte dos que são encarnados. Isso me dá uma confusão na minha cabeça muitas vezes. É que assim, toda programação existencial, por mais que ela seja, que a gente diz assim, aquela existência, ela foi assim, não foi programada, é compulsória, enfim. Mas ela é programada pelos construtores da vida maior, né, pelos orientadores da vida maior. Então vamos imaginar o caso, né, da criança, do espírito que tem uma má formação, que está com problema na sua região cerebral espiritual, e ela então vai renascer. Bom, mas como que vai ser a escolha daquela que vai lhe fornecer a genética? Isso também é selecionado, não é aleatório. Eu vou nascer. Não, a hora que nascer daquela pessoa, porque aquela pessoa lhe oferece genética conveniente também para aquilo. E também aquelas pessoas têm algo em comum, ou de similitude ou de afinidades mesmo, ou tem uma história em comum. A mesma coisa a pessoa dizer assim, só para a gente ter uma ideia, né? A família lá, todo mundo é depressivo, o pai, a mãe é depressivo, o filho é depressivo. Não, a depressão é genética, não é genética. O que acontece é que aquelas pessoas fazem parte de um círculo comum, dos mesmos erros do passado, eles já vêm juntos. Então eles trazem aquele em comum, um herdou aquele comportamento, a gente não herda o comportamento um do outro, genética sim.
A genética, ela, inclusive, ela é selecionada. O Flávio vai nascer. E o Flávio, ele precisa disso, disso e disso, porque ele traz isso na sua genética espiritual. E ele, por exemplo, vai faltar um dedo. Tá? Por exemplo, isso. Quem do círculo que o Flávio pertence, que está caminhando com ele, que tem condição de fornecer aquela genética para ele. Entende? Então, essa pessoa é buscada no círculo em que o Flávio também, isso é tão bem elaborado, porque aquela mãe, aquele pai, não só vai fornecer a genética, mas também os elementos de comportamento em que o Flávio precisa de aprendizado. Tá? Isso tudo é milimetricamente observado. Então, tudo é selecionado. Não tem acaso para nada. Então, vou pôr, por exemplo, aí o Flávio, ele perdeu o dedo, aquele dedo. Por quê? Porque o Flávio, por exemplo, era muito... Roubou muito, por exemplo. Vamos imaginar. Tem que lembrar lá da mão, que é a mão, né? Então, aí o que vai acontecer? Bom, mas o Flávio está faltando isso aqui por causa dessa atitude que ele teve, ok. Então, dentro disso, qual pessoa que vai nos fornecer essa genética dentro do círculo que ele pertence? Tá? Então, é aquela pessoa. Mas o Flávio precisa de um comportamento, uma educação mais rígida. Por quê? Para ele não voltar a fazer a mesma coisa. Não basta só a falta do dedo que ele trouxe, mas precisa também que aqueles genitores sejam com ele mais rígidos. Então vai ter aquele pai, aquela mãe carrasco da infância. Assim, nossa, meu pai, minha mãe não me deixavam fazer nada, mas era aquilo que ele precisava, porque ele precisava do freio. Acertou minha infância, certo? Olha lá, eu nem olhei para você, hein, Vicente? Tá vendo? Sabe que eu tô vendo? Minha mãe pegava sozinha. Nossa, tocamos no ponto, tá lá. Entende? Então, olha lá, o Vicente ficou até vermelho, sabe? Olha. Acho que vocês estão conversando muito, vocês dois, né? Será? A gente não se falou, hein? Você começou com a história. Não, mas ela já minha infância aqui sem eu contar nada. Mas é o que acontece, né? Então, aquele contexto, aquele conjunto, vai levar o Flávio até passar o nível do perigo dele. Aonde ele é vulnerável. Tentar cercar o máximo. E consegue. Por isso que no Evangelho, tem uma citação lá extraordinária quando fala, né, da questão nossa, de nossa conduta. No Evangelho diz assim, que a gente não erra por falta de oportunidade, não é por vontade. Porque pela vontade a gente vai mesmo, mas é porque Deus não deixa oportunidade para nós. Então, coloca todos os limites que nós precisamos na família. E por isso gratidão eterna aos pais. Esse é o Evangelho, né? Por isso, gratidão mesmo, porque aquelas almas foram, na verdade, mecanismos que Deus usou para que a gente tivesse sucesso. Porque toda a existência é programada para ter sucesso, para ser vitoriosa. Se a gente não foi, não é porque não teve oportunidade, não. Teve toda a oportunidade do mundo. Tem um rapazinho, né? Ele tem umas dificuldades muito grandes, né? Ele mora numa fazenda perto de Altinópolis, então assim, ele tem alguns problemas com o vício, então eu falo muito para ele assim, ele mora na roça, e ele fala assim para mim, Beth,
Eu não consigo, quero sair da roça, quero morar na cidade. Eu não consigo, nada dá certo para eu ir morar na cidade, porque eu queria ir no centro, eu queria frequentar o centro, eu queria isso, aquilo. Mas o pai dele trabalha na lavoura, lá na roça. E os benfeitores já disseram várias vezes, eu repito isso para ele, mas ele se revolta. E os benfeitores falam isso é a salvação dele, é viver lá no mato. Senão aqui vai se perder. Ele não dá conta de viver na área urbana. Ele não se sustenta, ele não tem vontade suficiente para fazer isso por si mesmo. E lá, a natureza com que ele foi cercado, ele fala assim, para eu falar para ele assim, vai ajudar seu pai na roça, vai suar. Você tem que suar, você tem que ficar tão cansado que à noite você não vai ter vontade de fazer nada. É de deitar e dormir, é de tomar banho, jantar e dormir, que é para isso que ele está lá. Mas ele não consegue aceitar isso. Então é verdade, o pai é um doce de pessoa, tem uma compreensão com ele extremada, né? Apesar, gente, eu admiro demais ele, porque apesar de ter sido um homem criado rudemente na roça, com toda aquela educação rígida, sabe? Que aquele é para ter assim, tratar, não, para expulsar de casa, não é. Acolhe, conversa e luta. Por quê? Porque foi programada para isso. É um benfeitor dele, Não é? É o que protege. Então, olha que bênção que é tudo isso. Isso é programação divina, tal como esse corpo foi em muitos milênios elaborado, experimentado. Volta, acerta, aperta mais uma porquinha, volta de novo, né? Depois aperta mais outra porquinha. E é assim. E ainda está evoluindo. Ainda está. Muita coisa para aceitar. E agora, que é o mais importante ainda, né? Que é mais lindo, porque na verdade é o que dá mais alegria para nós. Agora nós estamos também colaborando nele. Se antes estava na mão dos orientadores da vida maior e do Cristo, agora nós já somos também cooperadores da construção dele, da melhoria dele. Por quê que nós somos? Pela evolução. E agora nós somos co-criadores. Co-criadores dele mesmo. Então, se a gente quer ter um corpício mais bonito, né? Como o outro diz, está na nossa mão. Não é isso? E vocês viram quantos que os corpos estão vindo cada vez mais bonitos? Tão lindos os corpos, né, gente? As crianças nascem com a pele limpinha. Vocês lembram, dona Heloína, como é que era que as crianças nasciam? Né? Pelinha toda enrugada, aquela pele grossa, né? Assim, vocês lembram disso? Vocês nasceram assim? Já perceberam que tem cara de joelho, né? Então, eu nunca vi isso aí não. Mas já tem O Flávio está dizendo que a brincadeira fala que tinha cara de joelho. Né? Bom, para mim que morou na roça, nasceu na roça, era pior ainda, né? É claro. Então, assim, estava sendo confundido com a terra. Era uma coisa assim, né? Nem sabia. Então misturava tudo. E além disso tinha um agravante, né? Um agravante, porque assim, eu dei muito trabalho para minha mãe, né? Acho que eu dei mais trabalho de todos. Porque na minha, assim, quando eu comecei a andar, naquela época se falava que bebia o fôlego, né? Hoje se chama de convulsão, se fala outras coisas, né? Mas enfim, epilepsia, sei lá o que eu tinha. Mas eu sei que ninguém podia me contrariar e nem me fazer chorar. Ficava nervosa? Eu tinha tosse comprida.
A chamada tosse comprida, que era coqueluche, né? Porque eu tive isso. Acho que na minha casa todo mundo teve, né? A tosse comprida não era coqueluche, André? Chamada coqueluche, né? Então, tossia que quase arrebentava os peitos. A minha mãe falava assim que eu agarrava no poste ou na árvore e desmaiava ali mesmo, né? E a minha mãe sempre fazia voltar, qual que era o método? Chupar o nariz, né? Então a minha mãe, a cara não sabia se era do chão ou se era eu mesma. Por quê? Porque é verdade. E aí, a minha mãe falava assim que ele me puxava pelo cabelo. Por isso que meu cabelo ficou ruim, pequeno, crescia, caiu tudo. É verdade, fez até promessa, mandou meus cabelos lá para Aparecida do Norte. Aí eu falei para minha mãe, por isso que meu cabelo não cresceu, porque mandou minha trancinha para lá. Mas enfim, a história é boa. E aí, de repente minha mãe olhava na estrada de terra, vinha um me puxando os cabelos, me trazendo pela estrada, puxando. E arrastando mesmo, né? Aí minha mãe corria, aquele auê, né? Me jogar pra cima, me puxar no nariz, não sabia. Enfim, e foi muito tempo assim. Minha mãe fez promessa, umas coisas assim, não tinha tratamento, aquela coisa na época, né? E pra variar ainda, eu não comia, eu só tomava mingau de maisena. Não gostava de comer? Não comia nada. Minha mãe fala que eu não. Por isso que eu falo para as pessoas, sobrevive, mãe não reclama. Às vezes a mãe fala assim para mim, ah, mas a criança não come nada. Eu falei, não, pode deixar, não vai morrer. Eu tô aqui. Se morrer, porque tinha que morrer. Se a vizinha fazia papinha, que fazia não sei o que, levava lá para minha mãe, não adiantava, eu não comia nada. A única coisa que a minha mãe conseguia fazer eu comer era mingau de leite e maisena. Ainda bem, né? Porque de todo leite, né? Você adora leite. Mas amo isso até hoje. A maisena era um carboidrato, ajudava. Então eu fui criada assim. Olha, tá vendo tudo isso? Então, são essas coisas, né, gente? Então vamos tocar lá. Mesmo porque, Beth, desculpa, porque eu lembro de um mês, eu falava assim para minha filha, da minha neta, que ela não gostava de comer, também não comia nada. Eu falava, mãe, o estômago é desse tamanhozinho, então um pouquinho que ela come, pronto, já basta. Já basta. Porque a gente quanto mais come, mais o estômago dilata, né? Aí por isso que a gente vai criando barriguinha, né? É verdade. Depois cria uma barrigona, mas tudo bem. Ela vai dilatando, né? Então, ele fala aqui, né, dessas múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras, internadas em jardim da infância, para aprendizados rudimentares, animais nobres. Olha aqui, olha, presta atenção que bacana isso aqui. Animais nobres desencarnados. O que é animais nobres desencarnados? Mais evoluídos? Domesticados. Talvez, que conseguiram já uma domesticação, né? A se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Olha aqui para a gente, né, conseguir entender como é que isso funcionava. Lembra ali atrás que o André Luiz falava ali para nós que o processo de evolução ele era experimentado nos dois planos? Por isso, Evolução em dois mundos. Então, ela ocorre de um e de outro lado também. E isso que é grande em Deus. Quer dizer que do outro lado é no perispírito. Sim, no corpo perispiritual. Perispírito. Uhum.
e que isso vai influenciar, interferir na matéria também, né? Ok? Tudo certo? Tudo. Passada a régua, eu não vou iniciar o outro tópico, gente, porque aí nós temos 5 minutos, não dá nem para começar, né? Aí depois nós vamos, semana que vem, ver o fator de fixação. Aí vai falar dos neurônios, tá? Isso aqui é uma parte também que é de extrema importância. Mas aí, né, contando para vocês uma história, terminando a história da minha vida, que é muito interessante, da infância, né, gente? Então, o que aconteceu, né? Então, por causa dessa história, né, que eu bebi o fôlego aí de pequena, então minha mãe fez uma promessa. Então, assim, se eu sarasse, aí eu ia fazer, quando eu fizesse a primeira comunhão, falei, você não põe isso não, ele falou, você é lorota. Aí, depois, quando eu fizesse a primeira comunhão, ela ia me tirar uma fotografia, né, com o vestido da primeira comunhão, fazer uma trança no meu cabelo, mas pegar com a minha foto e mandar para Aparecida do Norte, né? E meu pai e minha mãe hospedavam um rapaz que era tratorista lá na fazenda, ele morava na minha casa, né, chamava Jerônimo, e a gente chamava de Jeromão porque ele era bem grandão, né? Aí ele falou assim, não, Catarina, onde a senhora está indo? Eu vou levar a Beth na cidade, tirar uma foto dela, para mandar para a Aparecida do Norte. Eu falei, vai queimar. Queimou mesmo. Não, como que tira? Vim na cidade. Vinha de caminhão de leite na cidade para poder tirar a foto. E agora queimou a foto. Não pôde ir a foto. Não, só foi a trancinha, deu 8 gominhozinhos, desse tamanho assim, ia tão pouco cabelo. Por isso que hoje você tem uma trança enorme, né? Agora o cabelo cresce, depois que eu passei a aprender, nunca crescia, né? Mas aí com essa história aí eu melhorei. Aí depois de uma fase eu comecei a ter visões, né? Desde a infância, então desde 3 anos e pouco de idade eu me lembro de ter visões, né? Mas assim, eu fiz a minha primeira comunhão, eu tinha 5 anos de idade, naquela época. Então, eu participava, a dona da fazenda que dava catequese, né, para as crianças. E eu vivia atrás dela, né, ia para todo lado atrás dela. E eu participava também do ensino da catequese lá, porque eu estava sempre do lado dela. E foi nessa época que ela falou assim, não, faz a roupa dela que ela já vai fazer a primeira comunhão, mas ela é muito nova, não vai fazer, tem 5 anos de idade, como é que vai fazer a primeira comunhão? Não, ela já sabe, pode ir. Aí foi lá, foi fazer meu vestidinho, foi tirar minha foto. Já vi que um outro com a língua ferina queimou a foto. Queimou a foto mesmo. Ai, Jesus, né? Mas naquela época não era como hoje, que você vai lá e faz uma selfie. Tirar uma fotografia naquela época é uma coisa... A primeira comunhão queimou? Do meu vestidinho da primeira comunhão, nem da primeira comunhão eu tenho. Você que não tirou, né? Da turma toda, tirou foto? Não tirava, só tirava na cidade. Naquela época. Só vinha aqui, tirava uma foto, demorava um tempão para revelar. As pessoas casavam, aí não tinha lá e tirava foto. Não, outro dia punha a roupa de novo e ela é difícil tirar. Mas é muito bom. Ai, gente, mas são histórias boas, né? De infância. Eu adoro. E o tanto de história de assombração que contava, né? Não, que era pegar de lutar. Ela tá falando que era do não, que era do 010 mesmo. Você tem 60 anos. Não, era no século agora, não era passado, não. Quem morava na roça, né? Morava na roça, foi muito rápido. Morava em estados mais avançados, Minas Gerais. A gente morava na roça por causa de não tinha fotos, né, gente? Isso aí era tirar foto, isso aí era em ocasião especialíssima. Assustou. Né?